Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre o que seria essa tal crise da masculinidade. Muita gente tem perguntado, muita gente tem falado, muita gente tem trazido, muita gente tem tentado elaborar sobre o que seriam as masculinidades hoje, no plural mesmo, e de como nós, como psicanalistas, podemos organizar manejo clínico a partir daí. Mas eu acho que a gente vai um pouco além dessa questão quando a gente fala de estruturas sociais, né? Então, basicamente, acho que aflige todos nós, acho que existem determinados lugares que precisam ser posicionados, e acho que eu estou escolhendo bem as palavras para que a gente possa trocar assim, de uma maneira bastante ampla, tá? E acho que, além do construto da psicanálise, além da construção que a gente vai fazer a respeito da base psicanalítica, nós também somos seres humanos, nós também temos nossas convivências, nós temos nossas esposas, nossos companheiros, nossos maridos, nossos amigos, nossa família, nosso trabalho, e o que a gente tem visto é que existe um ataque sistemático a algumas formas de organizar progresso, algumas formas de tentar debater assuntos que incomodam uma base estrutural. E essa base estrutural, muitas vezes, na maior parte das vezes, ela não parece muito disposta a conversar. Eu acho que o sintoma, muitas vezes, ele se apresenta no fato de que estamos aqui, na grande maioria, entre mulheres querendo falar sobre isso. E sobre pessoas que estão implicadas na sua subjetividade, na sua singularidade, mas que estão aí dentro de uma construção coletiva a partir daí. Então, pensar essas dores, pensar uma certa revisita ao que a gente está acostumado a fazer em termos de desenvolver esses tipos de raciocínio. Então, é tudo muito... Para as mulheres, o que a gente vê no set analítico é que elas estão bastante cansadas. Elas estão cansadas, muitas vezes, de como essa construção do patriarcado não consegue ser destituída do lugar onde ela está conectada, e é uma relação de poder, e os homens não estão muito dispostos a abrir-se para que outras partes possam participar efetivamente disso. É uma construção estrutural. E, de certa forma, o que a gente vê também é muita dor no set analítico de mulheres que ainda se colocam num plano de um certo conservadorismo, de um certo saudosismo, de uma manutenção de um homem, que é um homem do passado, é um homem na figura do provedor. Provedor é uma palavra muito intensa no set analítico, né? O manejo clínico passa muito por essa questão do provedor. E de como a gente muitas vezes esquece que nós estamos em 2005, provavelmente nosso pico de tecnologia, nosso pico tecnológico existencial humano, e de como a gente tem uma dificuldade muito grande de falar que dentro de uma estrutura de progresso a gente vai ter que se destituir de algumas coisas que já não cabem mais no discurso. O que a gente tem visto é um aumento gradativo e muito intenso de violências, no plural, contra a mulher, violências contra comunidades desfavorecidas, uma pontuação que extrapola questões de gênero, e que ela está no set analítico, ela está ali presente dentro das suas dores. Então, acho que é o começo de um debate que vai levar para outros lugares, para outros espaços. Enfim, esse foi um preâmbulo. Acho que é sempre importante fazer o aviso, né, de que os conteúdos trazidos nessas apresentações podem mexer um pouco conosco. Então, estejam com as análises de vocês em dia. Caso precise de algum suporte, nos avisem. Evitem trazer casos pessoais e angústias que ainda estão em andamento. Então, uma coisa que acontece bastante é que quando a gente traz determinados assuntos, muitas pessoas trazem questões pessoais, acabam trazendo um pouco demais, muitas vezes. Então, organizem as ideias antes de expor, pensem no que vai ser trazido, vê se isso tem a ver com questões que você tem que resolver no set analítico ou no coletivo. Acho que é importante pensar dessa maneira também. E sejam, está escrito 100, mas sejam breves, sejam assertivos, exercitem o poder de síntese em suas pontuações, porque sempre tem, os assuntos acabam trazendo várias formas de a gente falar,
e se abram, podem conversar sobre o assunto. A abertura é realmente para que a gente troque visões diferentes, perspectivas diferentes. A ideia é realmente que a gente aprenda com a fala do outro, com a percepção de como o outro enxerga determinadas situações, para que a gente possa ir para um campo mais amplo de ideias, né? Recados dados a respeito disso. Hoje a gente está, obviamente, trazendo algo relacionado à Escola de Psicanálise de Curitiba, mas eu estou inaugurando um momento do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA, trazendo essas aulas abertas. A ideia é que a gente tenha mais, tá? Acho que esse material eu pretendo usar, pretendo colocar no YouTube, acho que vai ser uma coisa interessante para a gente usar lá também. Por isso, mais uma vez, que não vou usar as gravações, as falas de vocês, por isso não vamos ter gravações a partir dali. Mas a ideia é que a gente traga vocês também por um interesse de convergências de estruturas sociais e de como nós precisamos trazer isso para uma questão da adolescência em si, por causa da formação que esses jovens estão tendo. Então, a gente vai falar hoje de características de uma crise de masculinidade que resvala no adulto de uma maneira, mas que já está incidente na criança e no adolescente. O recorte do adolescente é onde a gente vai caminhar. Mas a gente tem que contextualizar bastante a partir daí. Mas hoje, a ideia é a gente trazer alguma coisa muito mais focada no NEPA mesmo, tá? Não que a gente não vá falar sobre psicanálise, a gente fala sobre psicanálise lá o tempo todo. Talvez tenha algumas pessoas novas aí, então acho legal fazer um recorte também de onde é o meu lugar de fala, né? Eu sou um branco, hétero, cis, eu sou psicanalista, escritor, professor e comunicólogo, sou especializado no atendimento com adolescentes e adultos, tenho uma pós-graduação em semiótica e análise do discurso, o campo da linguagem é importantíssimo para mim, sou pós-graduado em psicanálise e análise do cotidiano, também sou coordenador do NEPA, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência. Eu efetivamente acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Sou podcaster pelo Psicanálise e Comunicação, mas já estou aí na quinta temporada. A gente está migrando, a ideia é que eu migre isso para vídeo no próximo mês. Eu acho que está interessante, apesar da ansiedade, movimentar aquele conteúdo em vídeo. O podcast gerou 3 livros, Psicanálise e Comunicação, 2 deles estão impressos e no Kindle, e um só está no Kindle. Eu tenho um foco intenso na cultura, na relação da cultura expandida com a psicanálise, então eu gosto muito de caminhar por cinema, quadrinho, música, literatura, e trazer isso para uma construção junto com a psicanálise. E para quem gosta de espaços um pouco mais amplos, 2 vezes por mês, existe o projeto Extramuros, a gente se encontra com um tema específico e depois a gente conversa sobre um filme relacionado com esse tema específico. Esse mês a gente vai falar de psicanálise brasileira, acho que dá para a gente tirar um pouco do eurocêntrico ali, trazer também para as nossas construções aqui da América Latina. A psicanálise é muito importante para a América Latina e pouco se fala sobre isso. Então, a gente vai falar esse mês sobre isso e vai trazer 2 filmes, na verdade, que trazem nuances similares ali para a gente poder trabalhar. Então, esses são os meus lugares, é daí que eu estou falando, caso vocês ainda não me sigam, caso queiram seguir no Instagram, o Instagram está aí. Junto com isso, vamos tentar organizar aqui uma contextualização do que seria essa crise das masculinidades. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se eu ia falar de posições masculinas, se eu ia falar da importância do feminino e tal. Eu vou falar de construções a respeito dessa crise de uma forma ampla. Então, acho que inicialmente, o que seria essa crise das masculinidades? Acho que eu estou tentando baixar já as expectativas e falar sobre recortes. Então, hoje a gente vai trazer um pequeno recorte sobre isso. Como eu disse, dá para a gente ir para N lugares a partir daqui. E, iniciando mesmo, a gente tem que trazer um recorte de um breve histórico a partir daí. Então, para falar sobre masculinidades, a gente também tem que falar sobre mudanças sociais. Muito arraigados estamos, nós, homens, aí eu estou me colocando no lugar também, de uma certa organização de poder em relação às mulheres, em relação aos desfavorecidos, em relação a uma construção que vem sendo feita década a década, há muito tempo.
Essa construção de uma hegemonia do homem masculino, com uma condição de poder, e que tem um controle moral, social, sobre dialéticas e sobre linguagem, a gente dá o nome a isso de patriarcado. Então, antes que a gente pense já que, vamos falar disso, vamos falar daquilo, a gente tem que falar de contextualizações históricas. O patriarcado, ele existe. E quando a gente começa a enxergar isso de uma outra maneira, a gente começa a absorver as coisas de uma outra forma também. Então, é só pensar de formas bastante simples. Quem são as pessoas que estão no poder decisório sobre muitas das coisas que regem o nosso cotidiano? Geralmente são homens brancos. Construções a respeito de indústrias corporativas, empresas, homens dentro de uma construção branca também. Política em si, a entrada das mulheres está sendo feita assim há muito esforço. Por quê? Porque são posições constituintes desse patriarcado. Então, são regidos as nossas normas, os nossos costumes, as nossas organizações morais, eles basicamente são regidos por homens. E isso é muito intenso nessa construção histórica, e fica muito difícil da gente tentar elaborar isso se a gente não construir uma visão crítica de mundo. Então, eu estou aqui numa posição tentando organizar uma certa autocrítica a partir daí. Porque a forma que a gente tem de enfrentar isso é assumir determinadas culpas. Então, assumir determinadas culpas é também falar de visão estrutural do machismo, também falar de visão estrutural do racismo, e tentar entender que, por mais que eu não tenha conduzido isso diretamente, a amplitude do pacto social masculino, na visão do machismo, chamado machismo, vamos dizer assim, ele me permite caminhar de determinada forma por alguns lugares onde mulheres não são permitidas. Então, a gente começa a olhar para isso de uma maneira efetiva, uma maneira sem um filtro determinante, quando a gente olha para isso de uma forma mais crua, tudo se torna mais amplo. É só olhar para os nossos chefes, é só olhar para quem está aí na política, é só olhar para quem está falando em nome de outras pessoas, é só olhar para questões dos bilionários em si. Essa estrutura dominante, ela é predominante numa base estrutural. Então, pensando dessa maneira, a gente também pode levar de uma forma rápida para as questões do feminismo, da luta pelos direitos das mulheres. Então, semana sim, semana não, sai pesquisa dizendo que homens e mulheres no mesmo cargo, a mulher ganha 30%, 40% menos do que o homem. Por quê? É uma pergunta simples e que pode ser considerada dentro dessa construção social que a gente está falando. Então, isso não aconteceu de uma hora para outra, isso vem acontecendo há muito tempo. Então, a mulher é colocada como, o homem é o provedor, a mulher é a emoção, o homem, ele é aquele cara do braço, é o cara do músculo, e a mulher é aquela situação delicada, ela é frágil. Isso é uma construção que envolve moral, isso é uma construção que envolve social, isso aí é uma construção que envolve mídia, isso aí é uma construção que envolve toda a organização de poder que não quer abrir mão a partir daí. Então, essa visão crítica que eu estou tentando trazer para cá é um pouco para que nós também possamos nos posicionar em relação ao que nós podemos fazer a respeito disso. Porque, sim, homens estão sofrendo. E eles estão sofrendo de uma maneira que eles não têm abertura para poder lidar com certas fragilizações. E aí o patriarcado entra mais uma vez. Eu não posso ser fraco, eu não posso chorar, eu não posso mostrar que eu não vou ser esse tal provedor. O que é essa figura do provedor que foi construída? Eu acho tão interessante isso. A minha mulher vai cozinhar e eu preciso levar a comida. Isso vem desde toda a história da humanidade foi assim, o homem ia caçar. Esse discurso, ele precisa ser reconstituído a partir de outros tipos de visão. Porque nós estamos em 2025. Nós estamos em um outro momento de desenvolvimento humano. E o que a gente está vendo é que as mulheres estão cada vez mais sofrendo cada vez mais violências, feminicídios estão sendo normalizados. Então existe alguma coisa errada. Existe algo que a gente precisa debater e que não é debatido do jeito que deveria.
E se a gente abrir essa lupa para o que acontece, a gente vai ver que as redes sociais têm culpa nisso, a gente vai ver que a mídia tem culpa nisso, a gente vai ver que o discurso hegemônico, patriarcal, ele está permeando todas as estruturas discursivas ali presentes. E se nós seguirmos nesse fluxo, nós seguirmos nesse narcisismo das pequenas diferenças, como Freud trazia, é a tal da broderagem, é assim, eu junto com o outro, esse outro também pensa, evidentemente, como eu. Então eu continuo perpetuando esses tipos de violência a partir de uma associação, esse pacto masculino, esse pacto chamado machismo. Então, nós estamos num momento em que precisamos falar sobre uma desconstrução de papéis de gênero, e muitos homens não querem falar sobre isso, muitos homens acham que são mais fortes do que mulheres, e a gente vê mulheres aí fazendo papel de mãe, fazendo papel de trabalho, fazendo os 3, 4, 5 turnos ao mesmo tempo, percebendo diferenciais a partir de organizações assim que não permitem que ela se posicione em determinado lugar, em detrimento dessa própria fragilidade do homem. Essa questão falocêntrica, trazida por Freud, trazida numa organização de falo mesmo, indo para complexo de Édipo, por exemplo, a perda do falo. Então é muito interessante pensar assim, a mulher, Freud, na sua constituição, a mulher percebe que ela não tem aquela organização de poder, na figura do falo, por exemplo. Só que o homem, ele vive a vida inteira fazendo a manutenção desse falo. Ele vive a vida inteira com medo de perder esse falo. Um falo simbólico? Não. Muitas vezes é um falo biológico. Muitos de nós têm essa dinâmica e perceber que isso acontece no set analítico, o medo da perda efetiva do pênis, por exemplo, indo já para uma construção biológica, mas também pensando no subjetivo, é algo muito latente. Então, coloca-se assim a mulher numa determinada posição em que talvez ela tenha medo, mas será que o homem não tem mais medo do que a mulher dentro dessa construção? Acho que são coisas para a gente poder pensar. A gente, lembrando 1900, Viena, tem muitas autoras da psicanálise que falam, evidentemente, que Freud perdeu uma oportunidade gigantesca de, pelo menos, dar uma quebrada assim, no patriarcado na época. Porque ele poderia, sim, ter falado da questão da sexualidade de uma forma muito mais intensa do que ele falou. Então é muito fácil falar das histéricas de Freud. Mas isso resvalou em alguns valores, em algumas percepções, mas não foi o suficiente para que isso se tornasse um grande debate. Então, o pensamento dessas masculinidades como uma construção social e psíquica é também um pensamento a respeito das dores envolvendo isso, seja na questão biológica de uma mulher, seja na questão biológica de um homem, e seja das transversalidades a partir dali, das conexões com as questões de gênero, que hoje são incidentes na nossa vida e no nosso setting analítico. Então, a partir daí, para onde que nós vamos? Que tipo de organização a gente pode fazer aí? Junto com isso, por que trazer a psicanálise? Não apenas porque a psicanálise é o meu campo de estudos, o meu campo prático, o meu campo de atuação em si, mas eu acho que a psicanálise é fundamental para a gente poder entender determinados conflitos e crises que acontecem nesse subjetivo, seja do feminino, mas também do masculino. Só que a questão da fragilidade, ela atravessa toda essa construção porque o homem não está vindo para o set analítico. Sabe, é uma percepção que a gente tem, ele simplesmente não está indo por causa da questão da fragilidade, ele não quer estar ali para enfrentar efetivamente o que ele deveria enfrentar. E isso está trazendo muito sofrimento. Essa não percepção de acolhimento de si próprio até, e não é porque não tem espaço para isso. Os homens que se disponibilizam a estar no set analítico, eles realmente conseguem elaborar algumas construções a respeito de si próprios e do ambiente nos quais ele está inserido, e ele foi inserido. Então, eu acho que existem críticas ali que a gente pode fazer, eu falei um pouquinho sobre isso, mas a psicanálise tem um meia-culpa nisso por ter uma visão, uma visão meio limitadora a partir daí, dessa visão binária de gênero. Mas a gente está falando de um recorte, a gente está falando de uma constituição ferramental trazida por Freud, por Lacan, por quem for,
Mas a gente tem outros autores contemporâneos que estão se abrindo muito mais para esse debate. E a gente pode aprender com isso. Eu sei que o complexo de Édipo, por exemplo, ele já foi destituído de vários lugares em muitos momentos, mas para mim ele é extremamente útil na clínica. Só que não aquele complexo de Édipo exatamente freudiano. É o complexo de Édipo revisitado, exatamente por autores contemporâneos. Então, ao invés de pensar homem e mulher, pensar em constituição daqueles cuidadores. Ao invés de falar pais, falar cuidadores. Então, não é a figura biológica homem e mulher, é quem está ali naquele papel cuidando daquele sujeito, daquela criança. E aí o complexo de Édipo ganha todo um corpo extremamente importante para a clínica, pelo menos para a minha. E aí a comunidade LGBTQIA+, pode se beneficiar, os papéis de gênero podem ser revistos, as questões freudianas muito basilares, elas podem ser olhadas por uma outra ótica. E o que seria uma clínica contemporânea a partir daí? Pensar o mal-estar da nossa época. Esse é um dos mal-estares da nossa época. E uma relação, dentro dessa construção do mal-estar, o que Freud chamou de primitivismo, que é um retorno eterno a um determinado lugar primitivo, onde as minhas pulsões só tinham aquela visão elementar de sobrevivência a partir dali. Esse primitivismo nos leva para um lugar extremamente conservador. E se a gente está falando de melhorar, se a gente está falando de ir para outros lugares, se a gente está falando de certo progresso, evolução, por que a gente não pode falar que o homem também pode ter outras posições a partir daí? Então, existe um movimento sendo feito, mas eu, honestamente, acho que é um movimento muito pequeno. E eu acho que mexer com essas estruturas de poder faz com que essas estruturas de poder devolvam alguma coisa para nós. A gente teve a minissérie Adolescência algumas semanas atrás, que foi aquele boom todo, e a minissérie Adolescência escancarou vários lugares incômodos assim, que a gente não estava debatendo, e a gente começou a debater. E um desses lugares é a questão do machismo. Só que a gente não está tendo abertura para poder falar sobre isso. Por causa do patriarcado. Por causa da gestão do patriarcado. Então, a psicanálise nos oferece esses espaços para entender que existe um sujeito primário ali, primitivo, e que ele, muitas vezes, ele aparece novamente exatamente para essa manutenção de organizações sociais, para que essa perda não exista, para que eu continue perpetuando um determinado poder. Eu nem entrei muito nas questões religiosas, porque eu acho que dá para a gente abrir outros lugares a partir daí também, mas elas também são importantes nisso. Então, o que é o homem hoje em dia? O que ele deve ser? O que ele não deve ser? Por que o homem está sendo colocado num determinado lugar? E por que ele perpetua esse lugar dentro de uma construção onde ele poderia estar muito melhor entendendo o momento evolutivo da nossa espécie? Eu acho, efetivamente, que esse não debate, ele nos atrasa. Ele nos atrasa de N maneiras. Olha o jeito que a gente está. Olha o Instagram, olha a rede social. Olha os nossos jovens, os nossos filhos, onde eles estão sendo inseridos a partir da internet. Essa manutenção de valor feminino, que são posicionadas as mulheres objetificadas ao extremo. Dá para a gente ser melhor do que isso, sim. Eu tenho certeza que dá. Mas, para isso, nós, homens, precisamos estar dispostos a debater isso. Então, eu já começo a falar aí sobre algumas coisas a respeito do porquê o tema é relevante. Então, a gente tem que problematizar essas coisas. E eu não achem que eu não sou atacado aqui. Tenho certeza que eu vou colocar esse vídeo no YouTube, e esse vídeo vai ter um monte de comentário de gente falando da manutenção do patriarcado de várias maneiras. Só que se a gente também deixar só essas pessoas gritarem, elas geralmente vêm por um nickname com uma numeração, e elas nem são responsáveis pelo que elas estão escrevendo, então elas nem posicionam-se a partir de um lugar digital, elas nem colocam uma foto delas mesmas, por exemplo. Mas essa manutenção passa por aí, por esse primitivismo, por essa falta de responsabilidade. Chega a ser covarde isso. Existe uma covardia intrínseca na internet que permite esses ataques sistemáticos às pessoas. E todo mundo que se coloca em contraposição a essa questão hegemônica.
Mas isso não quer dizer que não existam pessoas em sofrimento. Então, existe um número muito grande de sofrimentos relacionados a solidões, e aí a gente vai falar de uma maneira plural mesmo. Existem tipos de solidão a partir de uma estrutura discursiva. A gente vai falar das violências sofridas a partir daí. Então, o que a gente percebe bastante são jovens do sexo masculino que são colocados numa relação com a sexualidade desde muito cedo, e esse pequeno trauma causado nesse sujeito reverbera durante a vida inteira dele. E ele não está disponível para lidar com isso. Por quê? Lidar com isso é mostrar uma certa fragilidade. Eu não posso ser frágil, não posso chorar de novo. Essa retraumatização a partir de um determinado lugar. Não, uma certa inadequação a partir daí também. Então, eu não sou adequado para estar nesse lugar. Eu não sou... esse lugar não me serve. Ou a rede social o tempo todo construindo um sujeito que efetivamente é necessitado a estar o tempo todo olhando para o outro e tentando se parecer com o outro, porque ele não consegue lidar com si próprio. São sofrimentos que aparecem no discurso masculino. Eu acho que tem um microfone ligado. Se vocês puderem desligar, eu agradeceria. Por favor. Muito obrigado. Eu acho que não desligou ainda. É a Cláudia Rodrigues. Cláudia, você pode desligar o microfone, por favor? É que eu estou ouvindo bem, então está me atrapalhando um pouco. Acho que foi. Muito obrigado, Cláudia. E muito obrigado quem avisou. A perpetuação de um discurso de sexualidade binária. Então, eu só tenho um homem, eu só tenho uma mulher. E é só isso que deve existir, só isso que deve ter. Só que as particularidades a partir daí também de uma desconstrução desse discurso em si. Porque essa questão binária ela foi inventada. Se ela não tivesse sido inventada para biologizar as coisas, para construir diferenciais a partir de referências anatômicas, provavelmente a gente nem estaria tendo essas discussões. Um exercício muito legal de se fazer são debates, discussões a respeito de coisas que não deveriam estar acontecendo e que poderiam ser revistas a partir dessa visão da fantasia. Então, imaginem um mundo onde essas questões binárias não acontecessem. Talvez a gente não estivesse nem aqui discutindo sobre isso. Talvez as pessoas simplesmente aceitassem as outras do jeito que elas são. E isso traz muito sofrimento. Então, construir estereótipos é uma coisa extremamente fácil. Então, a paternidade é isso, é um homem e uma mulher, elas vão se juntar e vão ter os filhos e cachorro e família nuclear e tal, a partir dali. Eu só posso sentir isso e as mulheres só podem sentir isso. Eu só posso ser vulnerável até um determinado ponto e as mulheres podem o tempo todo se mostrar frágeis. E aí a cultura tem um grande papel nisso, nesse sentido de perpetuação desse discurso. Então, por exemplo, se a gente pegar comédias românticas, a mulher tem que sempre ser salva por um homem, é sempre aquele cara que vai resolver aquilo. Quando uma mulher tem uma posição diferente de poder no filme, os homens estranham. A gente tem visto isso muito nos filmes da Marvel, por exemplo. Muda-se o gênero do personagem e aquela molecada, é uma molecada, entre aspas, né? Eles reverberam nas redes sociais, mudaram o meu personagem, acabaram com a minha infância, esse tipo de coisa. Mas esquecem-se que existe uma riqueza discursiva a partir daí. Esses papéis precisam ser colocados desse jeito. E não é só na questão da mulher ganhar um papel de destaque. A gente vê isso no racismo também. Machismo e racismo, eles estão ali, juntos, em muitos aspectos. Então, talvez, pensar essa manutenção de que parece que a gente tem que estar o tempo todo voltando para um determinado lugar. O homem é isso e ele tem que voltar a ser isso. E é uma questão geracional? Mas ao mesmo tempo é uma questão saudosista, que parece uma brincadeira, mas é também um lugar onde o homem, teoricamente, não tinha grandes preocupações. E agora tem muito mimimi e tudo mais, mas não. Isso aí é a perpetuação do que a gente está chamando de organização de poder. E o jovem, ele está cada vez mais
sofrendo com esse tipo de situação. Se a gente ouvir os discursos dos adolescentes, eles literalmente falam, olha, meu pai age de uma determinada maneira e eu não gostaria que ele agisse, eu não quero agir igual a ele. Entretanto, a família diz que eu devo agir de determinada forma. E a gente nem vai falar muito aqui sobre questões de internet, pornografia, objetificação da mulher, que são questões também desse machismo, perpetuação do patriarcado. Tem uma analogia muito interessante, eu tô voltando a ver o conto da Aya, Handmaid's Tale, e ali tem uma metáfora, tem analogias interessantes sobre o que a gente está falando. Ali é aquele eterno retorno, aquele sujeito provedor em si, e a posição da mulher em determinado lugar, a ponto de ser estuprada. Então, quanto mais a gente perpetua isso, mais a gente vai entrar em confronto com mulheres que agora estão se posicionando. E elas devem se posicionar, elas devem se posicionar cada vez mais. Elas devem se organizar pelos seus próprios direitos. Só que, será que a gente não poderia fazer alguma coisa a favor disso também? Eu acho que é uma provocação interessante, o quanto nós estamos fazendo para que essa equidade tão falada, e que às vezes aparece na Globo, mas vem com um pedacinho de alguma coisa que aconteceu numa empresa, nos Cafundó, do Judas lá, trazendo uma certa equidade, que é essa manutenção, mais uma vez, desse patriarcado. Então, esse retorno que os homens pregam o tempo todo é um retorno a algo que já não existe mais. Tudo está mudado, está tudo diferente. E não há problema nenhum em rever questões de gênero e papéis a partir dali. Só que a internet permite que isso aconteça de uma outra forma, é tudo muito rápido, tudo muito ágil, é tudo muito violento. A internet permite determinadas violências simbólicas, subjetivas, subliminares até, que muitas vezes a gente nem percebe. Só que esse eterno retorno proposto pelo homem, eu acho que a gente pode trazer um pouco Freud para cá também na questão do recordar, repetir e elaborar. Então a repetição é importante para a psicanálise. Se eu repito, é porque eu sofro. Se eu estou ainda repetindo aquele discurso no setting analítico mais uma vez, é porque eu ainda não o elaborei. E se o homem pede um retorno o tempo todo para determinados lugares, é porque ainda não foi elaborado da maneira que deveria. Uma maneira semântica tem uma certa particularidade a partir daí. Pensando dessa forma, eu queria trazer um pequeno recorte de um cara muito citado, não é alguém que eu estudo e tudo mais, conheço pouco sobre ele, que é Nietzsche. Nietzsche, ele é muito citado nessas rodas de retorno, nessas rodas de a gente tem que voltar a ser aquele homem. O super-homem foi inventado, né, por Nietzsche. Esse ser paradoxal aí, que é um cara que vai resolver tudo, de todas as maneiras, é o homem em si, né? Dentro dessa contextualização, uma das coisas que Nietzsche traz vem através do que ele chamou de eterno retorno. E a gente vê muitos homens falando sobre isso em determinados lugares. O que seria esse eterno retorno? Segundo Nietzsche, o eterno retorno é a hipótese de que todos os eventos da vida, exatamente como ocorreram, eles se repetirão infinitas vezes, sem qualquer variação. Isso significa que cada dor, cada alegria, cada momento trivial ou grandioso já aconteceu antes e acontecerá novamente, eternamente. Lá em Assim Falou Zaratustra, esta vida, como tu agora a vives e viveste, terá de vivê-las ainda mais uma vez e ainda inúmeras vezes. E não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro, e tudo o que há de indizivelmente pequeno e grande em sua vida, há de retornar a ti. E tudo na mesma ordem e na mesma sequência. Nietzsche era esse cara, né? Não era um cara muito positivo para uma visão de vida, para uma visão de continuidade e tudo mais. Mas eu acho interessante que o eterno retorno dele é citado em muitos lugares. Porque o contraponto que a gente poderia trazer do eterno retorno, ele vem a partir do próprio Nietzsche, que é o conceito de amor fati. Lá em Gaia Ciência, e alguns fragmentos póstumos, ele trouxe isso. A ideia percorre toda a obra de Nietzsche, esse amor fati. E a gente tem ouvido falar um pouco mais sobre isso também, de uma forma mais ampla, né? Ele associa ao eterno retorno e à superação do ressentimento. Então ele traz que existe um certo ressentimento ali no eterno retorno.
um dos pilares da moral escrava, que nega a vida. Então, é o tempo todo nós sermos escravizados por esse eterno retorno. Lá em H Ciência, quero aprender cada vez mais a ver o necessário nas coisas como belo. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fati, seja esse de agora em diante o meu amor. Então, ao mesmo tempo que ele fala sobre efetivamente um retorno a um determinado lugar, aí a gente conecta primitivismo, Freud, recordar, repetir, elaborar e tudo mais, e a gente também traz que existe aí uma certa mudança proposta nesse retorno, de que a gente realmente pode ter efetivamente sentimentos diferentes em relação a determinadas pessoas, em relação ao sujeito em si, e que isso pode trazer mudanças a partir dali. Então, se existe um ressentimento trazido a partir dali, eu preciso sentir a partir dali. Eu preciso ressentir isso em um outro lugar. E talvez o setting analítico seja esse lugar. Como eu disse antes, o homem que se coloca num eterno retorno, ele se reencontra a partir do amor fati no setting analítico. E eu acho isso muito rico. Mas, o quanto mais se perpetua essa linguagem, essa estruturação de uma não fragilidade masculina, pior é para o homem estar no setting analítico. Ele não se permite a partir daí. O que a gente vê é interessante, né? São mulheres entrando em contato conosco, esposas, companheiras, falando, estou procurando psicanalista para o meu marido. Por quê? Porque ela sente que isso pode melhorar a vida deles. Só que ele se permite estar ali? Não, ele não precisa, ele dá conta. Futebol é minha terapia. Então, cabe a nós também, como psicanalistas, como transmissores de um saber, tentar encontrar formas de linguagem para que ele possa ser posicionado em lugares em que ele possa lidar com o seu próprio sofrimento. E não há lugar mais intenso para isso do que o setting analítico. Indo para uma segunda parte, vamos pensar uma base psicanalítica a partir daí. Freud e a masculinidade em questão. Então, eu falei um pouco sobre o complexo de Édipo e como ele é falho na atualidade por causar essa identificação masculina o tempo todo. Freud nem conseguiu resolver muito bem o complexo de Édipo na questão da mulher. Foi Jung que foi lá brincar um pouco com a questão de complexo de Electra, que também não se resolve muito bem, mas eu acho que Vera Iaconelli, Christian Dunker, pessoas da contemporaneidade, o próprio Ferenczi, eles olharam para o complexo de Édipo de um jeito diferente. Então, dá sim para a gente fazer construções a partir daí. Então, o que seria a angústia da castração, dessa perda, e esse medo do feminino, também pode ser visto como um homem não conseguindo lidar com a sua parte homossexual, que é constitutiva para a psicanálise. Então, somos bissexuais desde a nossa infância. A gente lida com isso, com essa bissexualidade, quando crianças. A gente até percebe a diferença anatômica, mas a construção dos gêneros é feita pelas pessoas. Garoto veste azul, menina veste vermelho. O comportamento do homem é esse, o comportamento da mulher é esse, desde bebê, desde criança. Quando eu tenho que lidar com isso no complexo de Édipo, eu também começo a fazer determinadas escolhas a partir daí. Então, garoto brinca de bola, menina brinca de fogão. Garoto pode sair na rua e correr e brincar. A menina tem que estar sempre perfeita e aprender a cozinhar. São essas construções simbólicas que existem alguns pais que estão conseguindo ultrapassar isso, mas o que acontece quando um diferente está dentro de um contexto coletivo extremamente igual? O nome disso é bullying. Então, se o bullying é perpetuado para essa percepção de mudança, e porque todo o coletivo não está disposto a mudar, essa pessoa que está na mudança, ela é isolada. Então, existe uma dificuldade quando o ambiente se une contra o que é diferente. Então, pensar nessas construções também nos dá o direcionamento do porquê nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Assim, como é que a gente chegou nesse ponto? Por que pessoas trans são tratadas dessa maneira? Por que o homem tem tanta aversão a versões suas
que poderiam vir a ser dentro de uma construção de fantasia. Porque existem muitos homens que estão num casamento hétero, por exemplo, normativo, e que vêm tentando fazer a manutenção disso, mas eles estão no casamento porque foram imputados a estar ali. Porque quando eles estão no set analítico, o direcionamento de suas sexualidades pode ir para outro lugar. E ele falando sobre isso, ele vai colocar esse desejo em movimento. Então, não, eu vou sublimar de alguma maneira. Ou se eu não vou sublimar, eu vou recalcar, o que é muito pior a partir daí. Então, pensar esses conceitos da psicanálise excludentes, de certa forma, é trazer a psicanálise, debater um pouco mais disso na contemporaneidade. O que seria essa sociedade falocêntrica que a gente traz muitas vezes aqui? É o falo como representativo. É o falo como objeto de desejo. Só que se o homem tem esse falo, ele detém poder. É a ideia constituída de que a mulher está na busca desse falo. E eu vou dizer para vocês, talvez a mulher seja o falo. Porque sem elas a gente não existe. Numa visão simplista das coisas. Mas ainda assim uma visão real. Então, o machismo estrutural, a misoginia, as violências, questões geracionais atravessam toda a discursiva que a gente tem a respeito dessa crise masculina. Porque o homem está sofrendo. Ele só não lida com isso. A forma que ele tem de lidar com isso descampa para a violência. A objetificação da mulher, em algum ponto, vai descambar na violência. A curiosidade que se tem de um homem dito hétero, de estar numa relação sexual com uma figura trans, causa violência. Porque é um espelhamento da organização do desejo que conflita com a moral a partir dali. E hoje em dia, uma coisa muito incidente que nós temos é a masculinidade como performance. Eu preciso performar o macho que sou. E nem é a essência da pessoa fazer isso. Mas ela precisa se posicionar na rede social como aquele sujeito. Aqueles mesacasts, aqueles podcasts que trazem essas figuras, eles são uma coisa assim, adoecedora só de olhar. Esses caras se reunindo em grupos para debater valores de mulheres. Até 25 anos valem tanto. A partir dali não valem. Se a mulher tem um filho, ela já não tem valor de mercado. Valor feminino de mercado. Olha o adoecimento a partir daí. O quanto a gente vai continuar colocando a mulher nessa posição. Então, a gente pode chamar de uma certa ilusão da completude. Eu sou um homem, eu me completo, eu me basto. Só que eu faço isso em confluência com outros homens. Eu faço isso com confluência com outras pessoas do mesmo sexo que eu. Porque, na verdade, existe esse pacto em que os homens não se contradizem a partir dali. É o que a gente brinca de chato do rolê. E o chato do rolê dizendo, cara, você está sendo machista, não faça isso, ele vai ser excluído do grupo. E daí o que ele faz? Não fala nada. Só que entender-se nesse movimento de chato do rolê é também um posicionamento a respeito de outras subjetividades que precisam ser faladas. Só que eu quero desagradar o outro? Eu quero perder o futebol? Eu quero deixar de tomar cerveja? Não. Só que, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso. E são provocações necessárias a partir daí. Falei bastante sobre patriarcado. Acho que a religião, por mais que ela tenha uma função benéfica, muitas vezes, da psicanálise, a gente vai falar disso em algum outro momento também, ela também demarca esse território de não acolhimento de sujeitos que não sejam binários, que não sejam homem e mulher. E é um retorno, e aí pega trechos pequenos da Bíblia, justifica-se coisa a partir dali, tal. O quanto a gente não está impedindo uma certa evolução, esse medo evolutivo que a gente tem de crescer. Esse é um medo de set analítico. Uma dor conhecida, ainda mesmo sendo uma dor, é uma dor conhecida. Eu não vou me disponibilizar a ter que ter contato com outro lugar, porque essa dor pode ser desconhecida para mim. Então eu vou ficar aqui, nessa manutenção dessa dor conhecida. Então essa natureza hegemônica dos dois sexos, isso aí permeia toda uma estrutura discursiva e subjetiva da relação homem e mulher.
Ela é extremamente biologizante, então a gente só vê formas anatômicas, a gente coloca as pessoas em determinados lugares, o homem com seu pênis, a mulher com sua vagina, sabe? Elas só vão estar ali, a construção é aquela, é aquilo que tem que acontecer. E aí a mulher que está querendo evoluir, ela acaba preterindo do seu próprio desejo para estar nessa outra construção que ela não sabe muito bem o que deve fazer a respeito. Então existem conflitos. Vamos tentar organizar alguns conflitos a partir daí. Existe o conflito do homem no set analítico com o próprio desejo, porque ele vai conflitar com o desejo do outro homem, com o desejo dos amigos. Existe a mulher que quer estar numa posição de relação positiva com os homens, mas os homens não ajudam. E existe a mulher que está no set analítico, também tentando uma conservação e um retorno a uma figura que ela constituiu como uma figura de homem e que já não está mais presente. Essa figura, pela psicanálise, pode ser o pai, pode ser um cuidador, e está tudo bem com isso. Só que ela também está em uma luta constante em eu quero meus direitos, só que eu estou com uma pessoa que não quer que eu tenha esses direitos. Isso é muito comum no set analítico. Da mulher tentando se encontrar consigo mesma. Vocês certamente já ouviram dizer que a psicanálise separa pessoas. Causa de divórcio. Eu não vou na terapia, eu não vou na psicanálise, eu não vou no psicólogo porque causa divórcio. É um pouco por aí. Porque um dos dois se posiciona sobre o próprio desejo a partir dali. Geralmente é a mulher. E daí ela fala, eu não quero mais estar nessa posição, eu vou mudar essa posição, e ela tem a oportunidade de viver uma vida diferente. Por quê? Porque a construção que foi feita com ela, família, social, os ambientes, ela está contestando a partir disso no set analítico. Isso é extremamente rico para ela mesma. Agora, para o companheiro, para a pessoa que está com ela, para as outras pessoas que estão ali, vão falar assim, nossa, mas você está mudando, você está estranha. E aí vão até tirá-la do contexto social a partir dali. Então é muito mais complexo do que parece. Junto com isso, pensemos toda a construção simbólica trazida pela mídia, trazida pelos livros, trazida pela história, e que muitas vezes é cooptada por essa visão patriarcal para colocar o homem como centro hegemônico de tudo. A própria figura do uso da palavra homem para tudo, como se fosse a generalização do sujeito humano, já mostra um pouco dessa questão simbólica a partir daí. A gente não fala a mulher, a gente fala o homem. A gente não fala o ser humano muitas vezes. O homem. A ciência faz muito disso. O homem. Se a gente for pegar uma representação de um sujeito, de um ser humano, geralmente é uma figura do homem. Ah, mas é porque tem questões morais e a mulher tem seios, então representar através do desenho. Cara, não muda o fato de que isso é manutenção do patriarcado. O patriarcado ganha com isso, o patriarcado lucra com isso, de tirar as mulheres de determinadas posições simbólicas. E cabe a nós olharmos para as palavras além das palavras dentro disso. Então, esse ideário popular e o reforço contínuo do conceito de homem. Eu não posso falar Deus. O Deus é homem, a palavra Deus é homem, é o Deus. Eu não poderia falar a Deus, eu não poderia falar deusa. São provocações que a gente tem que se fazer de tempos em tempos. Por que essa figura do homem ela é tão proeminente em todas as construções? Se a gente pegar, por exemplo, historicamente na psicanálise, as histéricas de Freud, um monte de homens, essa pintura é maravilhosa, maravilhosa. Charcot ali, e a histérica, a figura histérica da mulher, a mulher em sofrimento, e os homens observando, os salvadores estão ali, eles estão ali para tratar as pessoas. A outra única mulher que está ali é uma mulher que vai dar sustentação, uma idosa. E ali todos os homens sendo os heróis dessa figura histérica. Que de uma maneira bem simplista, mas eu acho legal pensar assim, essa mulher está nessa posição porque ela é insatisfeita sexualmente. Simples, né? Só que não. Apesar de tudo isso, de tudo que é constitutivo da psicanálise, esse é um bom exemplo simplificado do que a gente tem aí. Figurões achando que vão resolver o problema de alguém.
Figurões como falo, eu tenho falo, eu sou falo, eu pretendo ser o falo, e ali é uma pessoa adoecida porque não consegue lidar com a própria sexualidade. Porque esses homens falocêntricos, eles não conseguem dar o que ela precisa. E ela não tem a permissão pela sociedade de dizer, eu gosto disso, eu quero isso. A minha organização de desejo passa por aí. E a gente lembrando que a sexualidade para a psicanálise não é apenas coito, não é apenas genitalidade, é busca de prazer. Lembremos sempre que a mulher que constituiu a psicanálise, e eu adoro pensar desse jeito, foi uma mulher que disse para Freud, me deixa falar. Indo já para um caminho um pouco mais direcionando para um final a respeito da nossa crise aqui, vamos pensar essas organizações a respeito de um sofrimento atual da contemporaneidade relacionado com a masculinidade. Já tinha falado sobre isso, mas uma certa solidão masculina, os homens estão o tempo todo sozinhos, muitas vezes, ou eles estão com outros homens, eles querem agrupamentos de novos homens para falar sobre coisas de homens. Por quê? Porque se eles forem falar com o agrupamento feminino, muitas vezes a mulher, dentro da sua organização, hoje em dia, que ela pode falar, ela vai dizer, meu amigo, não é assim, não. E ele não quer ouvir isso. Ele é quase uma criança mimada, ele tem que buscar o tempo todo uma reafirmação daquela própria estrutura discursiva que ele já tem, que veio do pai, que veio do avô, que veio do bisavô, e assim vai. Só que a gente não está nesse momento. Isso explica um pouco a ausência dos homens no setting, tá? Os homens estão com uma dificuldade gigantesca de elaborar vínculos. Porque hoje em dia, as parceiras, indo para uma linha heterossexual, vamos por esse caminho, acho que é um pouco melhor, as mulheres não estão dispostas a ficar caladas. Então, o homem não está afim ali de debater sobre a posição dele, mesmo que isso traga uma certa melhoria para a vida dessas mulheres. Mesmo nas questões de homens que estão tentando ser desconstruídos, o machismo estrutural está ali. Só que se a gente não criar um pacto novo, coletivo, a respeito desse tipo de acolhimento, isso não vai mudar nada. O que acontece com esses homens? Aumento da taxa de suicídio, homens que se isolam cada vez mais, homens que estão tendo surtos psicóticos no meio dos lugares, e aí descamba para violência. Vocês nunca se perguntaram, aqui no Brasil, ainda bem que não começou, mas vocês nunca se perguntaram por que nos Estados Unidos, aqueles atiradores que têm escolas de tempos em tempos, não existe uma mulher ali. São todos homens. Então, são coisas que a gente tem que ver da questão do patriarcado que estão aí a céu aberto. A gente tem que mudar nossa perspectiva de visão a partir dali. O aumento das violências de gênero, a questão da masculinidade tóxica, cultura do estupro a partir dali. Sabe, masculinidade tóxica, para a gente no set analítico tentar elaborar junto com as pessoas, tal. Será que essas pessoas que estão apontando uma certa toxicidade, elas não estão sendo tóxicas também? Essa reversão no set analítico ela é importante a partir dali. O quanto a sua permissão das pessoas serem tóxicas com você também não é parte de uma toxicidade que você promove. Ai, mas eu não posso perder amizades. Ah, mas eu não posso brigar com ele. Ah, mas eu não posso desagradar porque ela é minha melhor amiga. A questão do desagradar, ela é fundamental para a mudança. Então, homens, por exemplo, que se unem, eles normalizam questões de estupro, por exemplo. Eu vou falar o tempo todo sobre isso. Abram a rede social, eu ia falar abram um jornal, mas não tem mais, né? Abram a rede social todo dia, ou no mínimo dia sim, dia não, existe um caso de feminicídio, é assustador. Como a gente normalizou isso? Então, eu acho que a gente poderia também repensar essa dinâmica que a gente vai ter com outras pessoas. Eu não tenho respostas para isso. Eu sei que essas pessoas estarão no set analítico, muito menos homens e mais mulheres. Mas essas mulheres elas têm que ser acolhidas a partir de um campo mais amplo de visão sobre a contemporaneidade. O conceito do provedor ele é tão interessante no discurso do homem, porque é um conceito de que é trazido, sabe, coisas básicas, assim, os meus pais, por exemplo, eles conseguiram construir uma casa, eles conseguiram comprar um terreno e comprar uma casa. E aí, hoje, não é o mesmo valor das coisas, o dinheiro não tem o mesmo valor em si,
para mim se tornou muito mais difícil organizar essa possibilidade da compra dessa casa. Porque depende do lugar, depende da maneira, o trabalho mudou, as relações humanas mudaram, e principalmente existe uma hiperpopulação em que os terrenos, os apartamentos, eles são extremamente valorizados. A gente está falando de R$500.000 aqui para um apartamento de 40 metros quadrados em São Paulo. É um negócio insano. Ao mesmo tempo, o que era uma poupança para os nossos pais, hoje em dia é investimento na caixinha do Nubank. E eu fico pensando, será que o set analítico é assim? Será que eu devo comprar uma casa? Ou será que eu devo alugar uma casa e viver de dividendos dessa caixinha do Nubank? Aí entra essa questão geracional e que também causa uma relação que eu tenho com essa questão do provedor. E pior ainda é quando eu não consigo ser esse provedor. Porque eu criei, a mídia criou, as redes sociais criaram uma ilusão de que a gente tem que estar o tempo todo comprando coisas. E daí o que a gente vê hoje são homens que estão ali fazendo 3 turnos, em que eles têm 2 turnos trabalhando numa empresa e o terceiro turno é fazendo entrega no Mercado Livre. Para quê? Para bancar o carro que não consegue pagar. Ah, mas eu preciso ter esse carro porque no meu emprego todo mundo tem. Só que eu chego em casa, não tem comida para meus filhos, a gente tem que viver de fast food, a gente tem que viver de macarrão. Então, o que é esse provedor? Será que a gente não deveria desconstruir esse provedor junto com algumas outras desconstruções? E aí quebrar alguns determinados preconceitos junto com isso. Homens da paternidade, uma certa atividade nessa paternidade, cuidados. Será que o homem pode mudar um pouco esse papel? A gente vê um caso ou outro, mas de uma maneira geral, eles querem fazer a manutenção do que eles tinham sempre. Que eles viram, que eles vivenciaram com o pai, vivenciaram com a mãe. A manutenção disso é o que sustenta essa estrutura patriarcal. Agora, tem muito mais esforço em estar num papel um pouco mais, que é colocado mais no campo da mulher. Cuidar dos filhos, acordar cedo para fazer a manutenção dos filhos, e daí trabalhar, e daí voltar, pegar o filho, tal. Existe muito trabalho a ser feito aí. Será que a gente quer realmente fazer isso como figuras masculinas? Então, pensar que a gente também tem uma responsabilidade a partir daí, como mulher, determinadas responsabilidades, e eu acho que o posicionamento a partir do feminino precisa ser mantido. O feminismo, ele é um movimento muito, muito, muito importante, e os homens tentando criar movimentos que possam se tornar autocríticos a partir dali. Sabe, outro dia fiquei pensando sobre isso, o quanto todos nós, e eu acho muito difícil que algum homem fale que não, em algum ponto a gente foi boy lixo. A gente fez alguma coisa que não deveria, direcionado para uma mulher. Seja uma coisa extremamente complexificada, mas de certa forma algum tipo de assédio. Por quê? Porque o grupo inteiro normalizou isso. Então, pensar que a gente não tem uma construção muito boa com um conceito de consentimento. E que os jovens de hoje estão a fim de ter. Eles perguntam mais, eles elaboram mais, eles estão tão preocupados com isso que eles não se colocam em movimento a partir daí. Cara, tem tanta confusão na minha cabeça adolescente que eu prefiro não fazer nada. Eu vou jogar. Então, essa é a formatação dos nossos próximos adultos. E que muita gente está só preocupada com as questões de trabalho. Ah, meu filho não quer trabalhar, não quer estudar. Mas, na verdade, o jovem não está querendo mais ter relações humanas. As meninas querem, as mulheres querem. Mas os homens, eles muito trabalho, eu vou jogar videogame. Eu vou ser influencer, eu vou mexer com criptomoeda, eu vou ser coach de alguma coisa. Então, são questões também que atravessam o subjetivo a partir daí. E esse pacto que eu falei, esse pacto machista, essa broderagem, esses pactos da masculinidade, que também são pactos de entrelaçamento com a branquitude. Então, homens brancos, eles unidos, eles se sentem assim, somos fortes e tal, etc. E tornar-se o chato do rolê, muitas vezes. Eu tenho me tornado muito esse chato do rolê e não é um lugar simples. É um lugar que te isola na maior parte das vezes. Mas é um lugar onde eu escolhi estar.
Porque, na verdade, o que a gente tem é um monte de gente aí, alguns jovens, alguns adolescentes, que o impacto disso que a gente está falando hoje é tão grande que eles estão usando tipos de Viagra com 15 anos de idade para ter as primeiras relações. Por quê? Porque eles têm medo de não performar. Ah, mas se eu não performar, a menina vai falar, o garoto vai falar, ou alguém pode filmar, ou alguém isso ou aquilo, então eu já não vou nem fazer. Eu já vou tomar mais uma pílula, enfiar mais uma pílula no meu corpo, para eu ter certeza de que eu vou performar sim. Cara, são jovens perfeitamente saudáveis, biologicamente aptos a ir a ato numa questão de uma organização saudável da sexualidade, que por receio, por insegurança, eles preferem tomar uma medicação. Uma medicação que vai prejudicar muito a vida deles posteriormente. Então, são questões que abarcam aí a clínica da contemporaneidade, algumas delas hoje, né? Então, provocações que eu trago aqui para vocês. Como acolher dores masculinas sem reforçar estereótipos? Então, se eu sou um homem, vem um sujeito masculino falar comigo, um homem buscando terapia, análise comigo. Eu vou reforçar aquilo que ele está trazendo para mim? Como é que vai ser a minha base empática a partir dali? Como é que vai ser a minha organização subjetiva a partir dali? Como é que vai ser o nosso pacto subjetivo da masculinidade a partir dali? Não se sentir homem o suficiente é um tema de clínica e precisa ser trazido. Por que você está agindo dessa maneira? Ah, mas é porque todo homem faz desse jeito. Será? Será que é? Vai para casa, vai pensar um pouco sobre isso. Ah, mas daí volta no dia seguinte, na semana seguinte, falando, conversei com os meus amigos e tal, 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 e todos agem desse jeito, tal, tal, tal. Mais provocações, a gente traz um set analítico, na terceira sessão ele não volta. Ele não volta porque ele está sendo contestado. Ele vai buscar uma afirmação na academia, no futebol, nas amizades, na broderagem, e ele não volta para o set analítico. É um desafio importante aí. Porque isso traz muita solidão, solidões, e uma não relação com o desejo. Eu estou sempre espelhando o meu desejo no desejo do outro. Ah, eu vou fazer igual aquele influencer porque ele parece feliz. Eu vou... Com dinheiro eu posso comprar qualquer sonho. Eu posso comprar qualquer desejo. Cada vez mais isso está se perpetuando. E eu preciso lembrar vocês mais uma vez, a gente está num momento transformatório da nossa civilização. A gente está se transformando numa coisa que ainda não está definida. Tudo está mudando, a nossa comunicação está mudando, a nossa linguagem está mudando. Por que que isso não mudaria? Por que que essas posições não poderiam mudar? Isso causa a crise natal da masculinidade. Então, aqui é a figura que a gente vê desde criança, é o homem caminhando de um macaco em direção a um ser, é sempre o homem, ele evolui, o homem evolui. Por que que a gente não pode olhar para isso de uma outra maneira? Então, olhar para essa Constituição tão simbólica, nesse símbolo tão importante para nós, em termos de Constituição, é também criar uma visão crítica de mundo diferenciada a partir daí. Esse é apenas um recorte do que a gente pode falar dentro desse sentido. Enfim, indo já para uma organização final de ideias, porque eu já falei bastante mesmo. Nossas posições sociais, como homem, como mulher, elas estão em um sentido inclusivo ou elas estão no sentido excludente do sujeito? Se eu sou um homem, só busco outros homens e não consigo ter uma boa relação com as mulheres, é inclusivo ou é excludente? Se eu não me permito estar em determinados lugares que possam promover uma visão crítica de mundo para mim, é inclusivo ou excludente? O set analítico existe para que a gente possa considerar essas coisas. O quanto estamos resistindo a uma mudança que está em movimento nesse exato momento. As resistências levantadas a partir daí. E desde muito cedo, pedagogos estão dizendo, por exemplo, que essas visões de homem e mulher biológicas e de categorização moral, elas ganham outros corpos, outras visões em determinados lugares. Então, relatos que eu tenho ouvido. Mulheres, adolescentes, que têm participado de orgias
junto com outros homens, se permitindo ser filmadas, porque isso traz uma certa glamorização ali no contexto das bolhas deles. E homens, garotos, que estão promovendo o clube da luta nas escolas para aprovar sua masculinidade, para que essa broderagem possa ir para um outro campo, um campo da violência. Então, que tipo de sujeitos a gente está formatando? Que tipo de sujeitos a gente está deixando de acolher dentro dessa construção? Será que o modelo que se defende está de acordo com o mundo atualizado? E como estamos escutando os nossos adolescentes nesse sentido? Então, eu queria falar muito mais sobre a questão do adolescente aí, mas eu acho que essa é uma introdução para uma sequência de conversas que a gente precisa vir a ter. Hoje, basicamente, é uma contextualização de um tema extremamente importante. Então, como a gente vai se organizar a partir daí é que vai direcionar os nossos próximos passos. Porque, no final, como tudo isso impacta o adolescente que está ao nosso lado. Então, se o patriarcado, que a gente está falando, também está dentro da minha casa, como é que isso impacta meu adolescente sexo feminino, meu adolescente sexo masculino? Acho que é uma boa provocação para a gente continuar a conversa a partir de um determinado lugar. Enfim, falta empatia. O que o Elon Musk gosta de trazer, aliás, todo bilionário gosta de trazer, né? A fraqueza fundamental da civilização ocidental é a empatia. É esse o cara que 7 entre 10 adolescentes endeusa. É essa estrutura discursiva que ele vai levar e vai carregar, muitas vezes, como um mantra. Então, se empatia é fraqueza, como é que esse jovem se constitui? O que a gente vai ver são questões de violência a partir daí. Referências trazidas aqui, que eu acho que é legal a gente falar sobre o que embasou esse papo inicial, né? Caso vocês queiram ler um pouquinho mais sobre Freud, sobre algumas coisas que eu trouxe, eu acho que o recordar, repetir e elaborar, ele é importante dentro da clínica, porque a gente está o tempo todo fazendo isso dentro do nosso sintoma. Ele está no livro, no volume 10. Eu acho que para a gente pensar contemporaneidades, psicologia das massas e análise do eu é fundamental. Acho que dá uma visão muito ampla do que poderia vir a ser a psicanálise num outro momento. Tem um texto do ICL, depois eu coloco lá no grupo nosso, tá? Que chama O Machismo Estrutural e as Raízes da Desigualdade de Gênero. É um texto rápido, ágil, mas bastante completo sobre isso. Tem um texto da Vera Iaconelli que pode nos ajudar aqui também, que é A Pauta da Masculinidade. Confundir masculinidade com machismo é injusto com os homens. Então, tentando aí haver uma desconstrução, mas mais uma vez, vindo de uma mulher. É interessante isso, eu assisti há um tempo atrás esse curso da Casa do Saber, do Guilherme Fati, sobre o que é ser homem hoje. Aí eu não tenho a assinatura da Casa do Saber faz um tempo, mas eu fui lá no trailer para pegar essa imagem, né, para indicar para vocês. E, eu dei uma olhada nos comentários ali relativos ao trailer do curso dele. Pelo amor de Deus, como a gente está precisando melhorar, como a gente está precisando de outros espaços de acolhimento. E eu queria indicar para vocês o perfil de Instagram da Ana Terra. Eu acho que ela faz uma coisa interessantíssima, que é colocar uma única visão na perspectiva do homem e na perspectiva de uma mulher perguntando alguma coisa. Então são perguntas básicas, assim, o homem, você tem medo de sair à noite? E o homem fala, não. E a mulher coloca lá e elabora todos os medos do porquê ela tem medo de sair à noite. Então são contrapontos interessantes que ela traz, assim, e que é aquela coisa que vocês gostam tanto, de visualização rápida, de conteúdo rápido, mas mesmo assim eu acho que é instrutivo para uma visão crítica de mundo. Então eu coloco o perfil dela lá também no grupo, tá? Junto com isso, tem um documentário chamado Silêncio dos Homens, que, caras, a gente precisa de mais material. Eu só indico o Silêncio dos Homens. Eu estou precisando de mais material. Espero que apareçam alguns documentaristas aí que possam falar um pouco mais sobre isso. Mas, independente disso, é um documentário muito bom. Ele está disponível inteirinho no YouTube.
Entre outras produções, agora indo mais para um caminho dos Estados Unidos, tem A Máscara que Você Vive, que eu acho que é uma desconstrução muito mais focada na masculinidade estadunidense, mas que, de certa forma, incide sobre nós. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nisso também. No Brasil tem alguns documentários muito legais, assim, que falam de subjetividades e de campos de margem sobre o assunto que a gente está falando. Um deles é Tarja Branca, sobre a Constituição, a respeito de medicações e tudo, e como isso incide sobre o sujeito desde muito cedo. A mesma equipe de Tarja Branca traz um documentário extremamente interessante que estava no Max, chama O Começo da Vida. Eu acho que é interessante para trazer alguns contrapontos a respeito do que a gente está conversando aqui também. E junto com isso, e não diretamente ligado, mas conectado a um discurso independente de se homem ou de mulher, tem um documentário chamado Muito Além do Peso. Esse documentário Muito Além do Peso, ele fala como as gerações vão colocando questões de peso e de magreza a partir de uma construção social, a partir de uma construção cultural. Acho que são elementos que podem ajudar a gente nesse debate, tá? Junto com isso, a gente gosta dos filmes e tudo mais, trago 3 filmes aqui que eu acho que também podem elaborar um pouco melhores para nós. Numa questão mais do narcisismo e de um certo vício em pornografia e em vício em sexo, Shame é um filme espetacular. Eu não sei se ele chama Vergonha em português, eu conheço pelo título em inglês, mas chama Shame. E é sobre as dores desse hipernarcisismo, dessa busca constante por se tornar objeto, dessa objetificação de si. É um filme interessantíssimo nesse ponto. Junto com isso, aí indo para alguns extremos, a partir dessas indicações também, A Dor Verdadeira, A Verdadeira Dor, que é um filme sobre homens que tentam minimamente lidar com suas pequenas fragilidades a partir de um processo de sublimação. Então eu vou até um determinado lugar que trouxe muita dor para a minha família para tentar minimamente lidar com a minha dor. E de que mesmo assim vai ser difícil para caramba. Mas que diferente daquela posição narcísica, é uma posição de tentar lidar nisso com os elementos que eu tenho da contemporaneidade e com os elementos que eu tenho em termos de amizade a partir daí. É um filme muito bonito e difícil de assistir. Indo para um campo extremo, aí a gente já vai para a violência e para a broderagem em si, é como isso não elaborado, esses lutos não elaborados, essa construção subjetiva não elaborada, descamba para a questão da violência. Então, Acabe com Eles é um filme muito difícil de assistir, porque ele, para mim, se tornou esse final de organização simbólica do sujeito, em que eu não tenho mais como lidar com nada, e eu vou descambar efetivamente para uma violência. Seja ela psicológica, seja ela física. Eu acho um filme bastante contundente nesse aspecto, tá? Mas eu passo lá para vocês também. Junto com isso, hoje a gente inaugura o momento das aulas abertas, mas é um momento também da gente começar a divulgar com mais efetividade a pós-graduação lato sensu do NEPA e da EPC. Então, a partir, provavelmente, da próxima semana, a gente vai começar a divulgar um pouco mais, mas a gente já está com um formulário de pessoas que possam vir a ter interesse nesse tipo de conteúdo, inclusive do que a gente debateu hoje. Eu acho que é um conteúdo contemporâneo, é um conteúdo que conversa com as bases freudianas e que faz sentido para que a gente possa elaborar os próximos adultos que vão vir. Além disso, um curso de lato sensu de psicanálise da adolescência pode auxiliar a gente a atender aos adultos que nós temos e uma revisita a esses adolescentes, porque certamente eles passaram por determinadas situações nas próprias adolescentes. Então fica o convite, eu vou colocar o link no chat, mas eu mando lá no grupo também, caso você tenha interesse em saber mais. E aí ficam os convites de seguir o perfil do Instagram do NEPA, cada vez mais a gente está ali colocando material, leiam os textos disponíveis no site do NEPA, a gente tem produzido muita coisa ali. E terminando o papo de hoje, já deixando que daqui a 2 semanas, a Mariana Avona, eu acho que ela está aí, ela vai ser a pessoa que vai trazer uma aula aberta sobre lutos na adolescência. O esquema vai ser basicamente o que a gente está fazendo aqui, as inscrições do grupo do NEPA e tudo mais, mas a gente já tem esse convite feito e eu fiquei muito feliz que a Mariana se disponibilizou aí para fazer essa aula. Enfim,
Vamos trocar um pouco? Vamos conversar um pouco?